Setembro Branco, uma jornada espírita em busca da paz. Realização Lar Espiritual e Assistencial Seara de José. Coordenação Newton Júnior. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Setembro Branco. É o primeiro encontro da busca pela paz. Esse evento tem a finalidade de despertar cada um de nós a responsabilidade individual em busca da paz. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a todas essas casas de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Itanhaí e até Registro, que estão colaborando conosco. Nós vamos nos encontrar aqui online todos os sábados até o final de setembro. Durante a semana, as casas vão nos proporcionar vídeos para que vocês conheçam os palestrantes e os temas com referência, né? Hoje nós temos um palestrante sensacional, gente. É o nosso querido Hércules França Romano. Ele que é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Porto Velho, gente. Rondônia. E também participa da Federação Espírita de Rondônia. Ele é coordenador da área de mediunidade e é palestrante espírita. Boa noite, meu querido Hércules. Tudo bem com você? Boa noite, Newton. Boa noite, amigos desse litoral, dessa baixada, dessa região maravilhosa de São Paulo, que faz tempo que eu não visito, mas quando morei aí e tive a oportunidade de visitar, deixou-me impressões que causam saudade, né? Que bom estarmos aqui. A galera está batendo a saudade agora vendo você ao vivo e a cores, né? Poxa vida, eu é que me sinto feliz em estar aqui com a sua grata companhia, simpatia, né? Que bom estarmos juntos, é sempre uma oportunidade, apesar da distância, estarmos juntos. Com certeza, né? Emanando energia, né, o Hércules? O Hércules, hoje você não está em Rondônia, né? Não. Hoje está no calorzinho, né? Porque aqui em Santos está. Eu estou em Recife, eu estou em viagem. Fala um pouquinho de você. Como é que você começou dentro da doutrina? Se você já vem de família espírita? Não, eu não nasci em família espírita, muito embora a minha mãe, na sua simplicidade, né, também pela sua própria herança, não tinha conhecimento da doutrina, mas às vezes eu ouvia algumas notícias sobre o tal do espiritismo de mesa branca, né? Era assim que minha mãe se referia. E mais tarde, já quando adolescente, morando em São Paulo ainda, né, antes de me mudar para o Rio de Janeiro, quando fui fazer faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer uns amigos, uma pessoa muito atuante na FESP, então, né, Federação Espírita de São Paulo, uma pessoa já com muita bagagem e que me oportunizou a troca de ideias e me deu de presente um Evangelho segundo o Espiritismo daqueles encardenados com capa semelhante a couro ainda, bem antigo, né? Que eu tenho até hoje com muito carinho. E foi nas minhas conversas com elas que eu descobri, assim, querendo parafrasear Bezerra de Menezes, que eu já era espírita e não sabia, né? Eu já tinha... E aí, a partir daí, foi só uma questão de continuar, mas assim... eu fiquei no meu tempo de faculdade, uns 4 anos, estudando muito, lendo muito, mas foi só quando eu fui para Rondônia, em 85, na verdade, em 83, e eu fiquei, digamos assim, sem conseguir encontrar ninguém que era espírita. Eu passei 1 ano procurando a Federação Espírita, 1 ano e não consegui encontrar. Ela vê como é que a obsessão é séria, né? E eu passava todos os dias na frente da federação e não sabia, só que a federação era apenas um endereço, porque ela funcionava dentro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que não tinha nome, só tinha um negocinho pequenininho escrito Livraria Espírita. E eu parava meu carro lá na frente e não sabia. E aí um dia cansado, já meio... Eu comentei e então minha sogra disse, não, mas eu vi um negócio lá ali na ladeira chamado Livraria Espírita. Ali eu fui, já cheguei... Já me apresentei, 1 semana depois eu já estava envolvido, e ali começou, em início de 85, a minha
a minha jornada como trabalhador, o meu engajamento, né? Aí sim, aí eu, como dizem, né? Eu entrei no Espiritismo no esforço de que o Espiritismo fosse gradualmente entrando em mim. Ele. Tu chegou chegando, né? Chegou chegando. Cara, eu estava em casa. A verdade é essa, eu estava em casa. Eu já cheguei, eu não tinha nenhum problema, eu não era um católico praticante, eu não tinha nenhuma religião, então eu não vivi nenhum conflito digamos, de natureza ideológica, teológica. Como eu disse, eu já tinha tudo aquilo bem para mim, então era só uma questão de me integrar, né? A parte teórica que eu adquiri, lendo muito, chegou a parte de vivenciar no convívio com os amigos, né? Então foi fundamental essa minha entrada na casa espírita para viver dentro de uma ambiência que E antes de a gente começar, vamos falar sobre a guerra, né? Seu tema hoje, guerra. Amigo. Eu com isso, né? Nós normalmente sempre nos perguntamos, né? Eu não tenho nada a ver com a Rússia, com a Ucrânia, com a Síria e tantos países estão em guerra. Isso é um problema deles, não é meu, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero agradecer ao grupo Usina de Amigos, que vai participar da abertura, que é hoje, né? E do encerramento. Ele é composto pelo Janir Figueiredo, Paulo Avelino, Cris Santos e Meire Cristina. É um grupo de cantores que realmente faz um trabalho muito bacana aqui na região, né? Então eu os convidei. Então, antes de você começar a sua fala, né? Nós vamos passar o grupo de amigos, né? Da Usina de Amigos, para que a gente possa conhecer um pouquinho o trabalho deles. Vamos lá. Manda, produção. Olá, usineiros! Essa usina de amigos que me faz seguir. Essa usina de amigos que me faz sorrir. Então, gente, qual é o recado de hoje? Temos recados importantes e convites mais importantes ainda. Sim, fomos convidados para o Encontro pela Paz. Olha só, a gente convida todas as engrenagens da família Usina de Amigos a participar com a gente. Venha participar, abrace também essa causa. Vamos lutar pela paz? Vamos lutar pela paz? Essa usina de amigos que me faz seguir. Essa usina de amigos que me faz sorrir. Na senda da luz, o despertar do teu amor. Senhor, tocas o meu coração, me libertando da aflição. Essa usina de amigos, Essa usina de amigos que me faz seguir. essa usina de amigos, Essa usina de amigos que me faz sorrir. Tu és o meu Senhor, que me escolheu para levar fé e esperança a todo lar que eu chegar. Que assim seja, tua palavra irei divulgar. essa usina de amigos, Essa usina de amigos que me faz seguir. essa usina de amigos, Essa usina de amigos
que me faz sorrir. Muito bom, muito bom. Meu agradecimento a todos vocês da Usina de Amigos, muito bom mesmo. Parabéns por esse trabalho sensacional. Bom, agora é por tua conta, meu querido Hércules. Vamos falar um pouco sobre esse processo de conflito que nós trazemos das nossas reminiscências? Bora, estamos aqui para isso, para aprendermos juntos. Você gostaria? Bom, acho que só para a gente abrir, né? Já que o tema está girando em torno disso, vale a pena a gente refletir que a questão da guerra ela está tratada dentro do capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei de destruição, né? A terceira parte trata das leis morais. São 12 capítulos e dentro delas você tem 10 leis, né? Você vai passar pela lei de sociedade, lei de trabalho, lei de conservação, lei de progresso e por aí fora. E uma das leis é a lei de destruição e dentro dela, entre outros tópicos, né, abordados, a gente vai encontrar a questão da guerra. Então, é preciso a gente, para se posicionar melhor, o tempo talvez de hoje não permita uma maior dissertação, a gente recomendar a leitura da terceira parte do Livro dos Espíritos, mas ler do capítulo 1 ao capítulo 12 e interpretar esses capítulos de uma forma integrada, né? Porque se você for analisar cada um dos capítulos, que se entende como uma lei separadamente, fica parecendo que cada lei é uma, né? E como o capítulo 1 diz, né, a lei natural é uma só, a lei divina é uma só, né? A subdivisão em 10 é apenas uma questão, digamos, didática, de prática, né? de facilitar o entendimento, mas seriam, digamos, ângulos pelos quais a lei de Deus, ou seja, a vontade de Deus, o querer de Deus, se expressa, né? Então, é recomendável ler tudo isso. Então, eu gosto sempre de, quando falo desse tema da lei de destruição, eu gosto de ressaltar isso. Você não pode falar da lei de destruição sem você considerar a lei de conservação, que trata do instinto de conservação, sem levar em consideração a lei de progresso, que explica como tudo na criação progride, inclusive nós, os espíritos imortais criados por Deus na simplicidade e na ignorância. Você não pode ignorar a necessidade de entender a lei de trabalho, que coloca o trabalho como uma necessidade, obrigação dentro do contexto da nossa evolução para o nosso desenvolvimento. Ou seja, é preciso entender isso conjuntamente. Agora, a questão da guerra é algo que sempre suscita um certo desconforto em lidar com o tema, né? Para a nossa atualidade, para o nosso momento, nós que já estamos assim tão maduros, no sentido de já compreendermos que a guerra é algo que já está vencido em termos do processo evolutivo da humanidade, já não se encaixa dentro de uma compreensão de sua existência, mas é compreensível tê-la como um subproduto, como um resultado do nosso processo evolutivo como humanidade, mas também como indivíduos, né? Então, a questão toda é que quando a gente vê uma guerra como essa, né, entre um gigante como a Rússia, né, e uma nação pequena como a Ucrânia, dentro dos processos que nos parecem extremamente cruéis ou destrutivos, isso nos faz perguntar por que Deus permite isso, né? Afinal de contas, por que guerras são permitidas? Qual o sentido da guerra, da utilidade da guerra? Né? E
E a doutrina espírita nos ajuda a entender isso, né? Ela nos dá elementos importantíssimos para entender. É claro que quando a gente fica vendo a cobertura midiática mostrando cidades destruídas, crianças, idosos, pessoas com deficiências sendo afetadas, mortos, isso nos impacta, nos emociona, nos causa indignação, às vezes nos causa uma revolta, e a gente fica meio que sem saber muito como se situar dentro desse contexto, né? Mas o problema maior dessa questão dessa guerra é que ela nos chama a atenção, dentro do contexto de cobertura que ela tem hoje, para uma situação que ainda está muito presente no mundo, né? A guerra Rússia e Ucrânia é uma guerra. Na verdade, nós temos várias guerras acontecendo no mundo, tem guerras ainda mais danosas, mais prejudiciais aos seus participantes do que essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Temos guerras que já estão, digamos, numa fase final, outras que estão numa fase embrionária. Então, o mundo vive um momento de muita belicosidade, né? E as experiências vivenciadas no século XX, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e as outras guerras consequentes dessas duas grandes guerras, o aprendizado que isso tudo nos trouxe nos faz perguntar por que nós ainda estamos vivendo isso e por que Deus ainda permite que isso aconteça, né? Por que homens tão poderosos ainda têm essa possibilidade, né? A questão toda é que quando a gente olha isso e fica desse jeito, é porque a gente está vendo a guerra como alguma coisa que está lá longe, né? Alguma coisa que é um problema dos outros. Ou mesmo quando é uma guerra dentro da qual nós estamos inseridos, é uma guerra, digamos, que os outros causaram, e a gente não consegue se enxergar dentro de um contexto maior, onde a humanidade se apresenta como o grande ser coletivo que, de alguma forma, ainda propicia, na sua intimidade social, política, espiritual, a ocorrência desses fenômenos, né? Ou seja, a doutrina espírita é fundamental, né? A condição de espíritos imortais, de seres em evolução, em progresso constante, e o fato de sabermos que estamos vivendo um momento de transição muito intensa, e dentro de toda a transição nós tivemos um recrudescer de aspectos que estão ficando para trás, mas que de alguma forma parecem querer voltar com força, em contraposição a elementos que deverão estar mais no futuro, mas que já se insinuam hoje, essa situação toda nos leva a refletir, porque apesar da guerra estar tão, digamos assim, tão drástica, tão danosa, tão destrutiva como temos visto hoje, também nunca vimos na história da humanidade uma mobilização tão grande do mundo no sentido de dizer, não, nós não queremos mais esse caminho de solução de conflitos. Então, se nós olharmos a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que dela surgiu a Liga das Nações, uma ideia, né, de formar um grupo de pessoas para poder evitar isso. Isso não foi suficiente, as ideias foram muito, digamos assim, apenas ideias, né? Isso desembocou depois com a Segunda Guerra Mundial na criação da ONU, que também veio com uma coisa mais objetiva, tentando criar controles disso. Isso funcionou sobre certos aspectos, mas não sobre outros, mas foi criando cada vez mais essa consciência de que nós somos uma casa só. A Terra é uma grande casa que nos acolhe a todos, e nos acolhe tanto encarnados como desencarnados, né? E o que afeta um cômodo dessa casa afeta todos os cômodos dela. A noção que a ecologia tanto nos tem feito entender melhor de que o que para ser bom para um é preciso ser bom para todos, porque se for só bom para um, acabará sendo ruim para os outros, e sendo ruim para os outros, acabará repercutindo e voltando a ser ruim para um. Então, a noção de que todos nós estamos ligados e de que precisamos trabalhar para o bem comum
né, para um progresso comum, isso está cada vez mais crescendo. Agora, é algo que está se desenvolvendo de uma forma ainda muito incipiente, pode-se dizer assim, e que tem que enfrentar toda essa herança atávica dessa nossa belicosidade e das crueldades daí consequências na forma de resolver os conflitos reais ou os conflitos criados, né? Essa a abertura que eu gostaria de fazer, né? Então, para falar de guerra, a gente tem que pensar na guerra como um fenômeno da humanidade, né? Apesar de estar acontecendo em um lugar ou no outro, ou mesmo próximos de nós, e essas guerras grandes, né, as guerras dos países, são apenas a maximização das guerras menores que ocorrem dentro do mesmo país, entre as faixas sociais, entre os grupos ideológicos, e mesmo dentro dos mesmos grupos de afinidade, daqueles que estabelecem discordância, e mesmo dentro do grupo menor, do grupo familiar, nós teremos conflitos que muitas vezes estabelecem um clima de guerra, um clima de hostilidade, um clima de desentendimento, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ressalta isso, né? Vivemos num mundo, fomos chamados a viver num mundo onde estamos entre pessoas que têm muitas diferenças em relação a nós, diferenças das mais variadas ordens. E isso traz conflitos naturais, e esse conflito é útil ao nosso processo de burilamento, de crescimento, pois que nos ajuda a desenvolver as qualidades da tolerância, da paciência, da abnegação, do entendimento, né, e por aí afora. Isso, na verdade, é um ensejo de exercício para desenvolvimento de faculdades superiores que nós temos ainda de uma forma muito ou embrionária, pouco desenvolvida. Mas o Espírito Protetor, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que só custa de muito sacrifício e muitas concessões é que nós conseguimos manter um clima de concórdia e de harmonia. Ou seja, não dá para querer a paz nos nossos termos. Só. Né? Nós temos que entender que a convivência exige o entendimento. E isso se faz no dia a dia. Isso se faz em todos os momentos, né? Então, é um passo para frente, um passo para trás, um passo para o lado, um passo para o outro. É um processo de equilíbrio, né? É um processo de ajuste. O tempo todo, o universo o tempo todo está nos convidando a buscar o equilíbrio. E o equilíbrio é buscado na medida que existem oscilações de extremos, né? Os próprios planetas, os sistemas, todos estão funcionando dentro de um equilíbrio que é dinâmico, não é estático. Ou seja, há uma certa mudança. A nossa Lua gira em torno da Terra e o seu movimento está criando lentamente, gradualmente, alguma mudança. Está havendo um afastamento da Lua, que vai mudando a maneira como nós rotacionamos, que, por outro lado, vai mudando a maneira como nós fazemos a nossa translação em torno do Sol. E aí tudo vai acontecendo. Ou seja, pequenas mudanças exigem compensações para que o equilíbrio seja mantido. Eu acho que é por aí que a gente pode começar, Newton, se você quiser. Interessante, nós comentamos até em off sobre isso, né? E você tocou nesse assunto, os conflitos, né? Esses conflitos que nós estamos tendo fora as guerras, né? Porque o que dá ênfase, nós hoje temos como ênfase a Rússia e a Ucrânia, é evidente, né? Mas nós temos muitos conflitos, até internos, né, o Hércules? Um exemplo, a grande guerra do tráfico, né? A grande guerra da criminalidade, que a gente fala, quando se fala em guerra, pensa-se logo naqueles conflitos entre países, né? Mas uma sociedade, eles têm conflitos, isso aí não gera uma energia que dispara, digamos assim, na psicosfera do planeta e ainda alimenta ainda mais aqueles locais. O que você acha nesse sentido? Por isso eu disse, né? A Terra é uma casa só e para duas humanidades, para encarnada e desencarnada, porque se a gente só pensar a realidade como nossa realidade encarnada, a gente não consegue entender como as coisas funcionam. Nós estamos todos juntos e misturados. Kardec já disse isso, né? Nós vivemos dentro de uma nuvem
de seres que não são vistos por nós, às vezes percebidos, mas que estão interagindo conosco e em função das relações de afinidade, de sintonia, isso é de tal maneira que a influência deles, se ainda que não ostensiva ou não intencional, é tão grande que a gente meio que vai sendo conduzido por eles. Como você é conduzido por qualquer influência, né? Só que quando eu te digo assim, Newton, vai ali e pula da janela, estou te dando um comando claro, você entendeu? Opa, não vou pular não. Mas se eu fico passando um vídeo para você e fico te falando de coisas ruins, você não tem defesas contra essas ideias que vão entrando sutilmente e que vão te envenenando. E quando você abrir o olho, você está pulando da janela numa situação que você ficou com raiva em casa, se aborreceu e faz aquela besteira. Ou seja, na verdade, nós estamos juntos o tempo todo. O mais importante é entender que, enquanto não alcançarmos um nível existencial tal, onde a educação de nossos processos estabeleça uma capacidade de nos autorregular em respeito constante ao outro, a gente vai ter conflito o tempo todo. Conflito o tempo todo. Lá em nosso lar, se você for olhar lá, eu quero uma entrevista com a ministra Veneranda. Mas olha só, minha família está lá, eu quero voltar, eu já estou aqui há 30 anos. Aí, não, meu filho, mas não está na hora. Não, mas eu acho que eu estou pronto. Isso é um conflito. É verdade, verdade. Eu não estou concordando com a decisão dela. A negativa cria uma revolta, né? É um conflito. Então, eu tenho que parar e pensar. A ministra Veneranda tem maturidade que eu não tenho. Está revoltando, né? A grande questão é essa. Só que isso está engendrado no nosso psiquismo. Nós evoluímos a partir do processo de seleção, de adaptação e assimilação em torno de conflitos. O psiquismo evolui a partir de conflitos. Só que isso está na nossa esteira passada. Lá no princípio, no primórdio, quando começamos com o princípio espiritual, evoluindo nas formas primitivas, passamos depois, mais recentemente, pelo reino animal, entramos no reino hominal, mas lá nas etapas mais primitivas, como o homem das cavernas, muito parecidos com os nossos primos símios. Ou seja, é muito recente o processo de civilização, né? Nós vivemos praticamente por conta dos instintos. E aí entra a lei de conservação, que é o instinto de conservação, a lei de destruição, que tem um instinto de destruição. Ou seja, tudo isso está dentro de nós, dentro de um processo inconscientemente adquirido, até que nós alcançássemos essa situação hoje de sermos, como se diz, racionais. Somos racionais pelo não mútuo, né? Ou seja, estamos no caminho da construção da razão. Então, é muito recente isso. Estamos aprendendo, descobrindo, avaliando consequências, vendo o que é bom e o que não é, recebendo instruções dos mais experientes que vieram antes, testando e tendo que lidar com os outros que, um pouco menos experientes, insistem em seguir apenas os instintos. Ou seja, tudo isso está dentro do projeto. E o projeto diz: é necessário que venha o escândalo. Ainda. Verdade. Mas aquele que se torna o veículo do escândalo cria para si vinculações que lhe farão lamentar. Então, é neste processo que o mal que pulula em torno de mim serve como um remédio para curar o mal que ainda reside dentro de mim. O mal não é inafastável. É que dentro do nosso processo de aprendizado evolutivo, no estágio em que estamos, isso faz parte ainda da nossa dinâmica. É por isso que Deus permite a guerra, é por isso que Deus permite terremotos, tsunamis. Pô, economizei aqui 10 anos, guardei meu dinheirinho, aí peguei a minha esposa, meu amor, chegou a nossa hora de conhecer lá o litoral da Ásia, eu quero ir lá para aqueles países bonitos lá, aí estou lá na minha família, chego lá, estou mergulhando, tô bacana, pá, lá vem a tsunami, acabou com tudo que eu tinha com a minha vida, levou a minha mulher, disse, o que eu vim fazer aqui? Eu guardei 10 dinheiro para vir morrer numa tsunami? Você quer que você não morre, meu querido. Quem morre é o seu corpo. Mas e qual é a utilidade disso? Se você não olhar a sua existência como um espírito imortal ao longo das eras, talvez fique difícil de entender. Qual a utilidade de morrer no tsunami? Nenhum. É difícil aceitar. Na sua vida
uma situação onde esse tipo de experiência, não a morte no tsunami, mas o que isso te proporciona em experiência para o seu aprendizado. Entender isso é que é importante. A gente quer entender a vida física a partir da vida física. E a gente precisa entendê-la a partir da realidade espiritual, porque a vida física é um processo de aprendizado, é uma escola. Nós aqui construímos a nossa evolução e nós consolidamos ela no mundo espiritual, mas no momento, no estágio evolutivo em que estamos, é aqui que a gente dispara os gatilhos evolutivos por conta desses conflitos. Só que é o seguinte, nós já somos assim como... Eu vou dar uma comparação que talvez possa parecer imprópria, mas tem a sua utilidade. A gente também era naquela fase do adolescente, entendeu? A gente, quando era menino, podia fazer bagunça, tudo era permitido, era criancinha, aí foi tendo os hormônios, foi começando a mexer, foi começando a aprender, mas sem se compreender muito bem dentro daquela confusão que a questão hormonal, a questão da mudança do psiquismo ocorre nessa idade. Aí o adolescente vive enjaulado numa realidade estranha, porque ele não é mais menino, não pode mais se esconder lá, não pode mais alegar ignorância, mas não tem maturidade ainda suficiente para enfrentar os desafios. Ele quer ser adulto no direito, quer ser adulto nas realizações, mas não quer ser adulto no trabalho, na relação, na responsabilidade. E aí, às vezes, dá medo. É por isso que você, às vezes, vai encontrar alguns aí com 30, 35 anos de idade que ficam dentro de casa e não querem sair de jeito nenhum. Por quê? Porque enfrentar o mundo como um ser senhor de si, como um adulto independente, requer coragem. Então, nós, como seres humanos, estamos nesse momento. Temos que deixar para trás a herança animalizada que nos trouxe até aqui, que tem a sua razão de ser, mas para continuarmos avançando na direção do que nós achamos que é legal lá na frente, como o adolescente que olha, vê lá o coroa com 40 anos, 50 anos lá com um carrão bonito, né? A casa confortável. Rapaz, eu queria um negócio desse para mim. Eu quero isso, mas meu filho, mas eu também queria lá atrás. Só que antes de querer, eu tive que ralar, tive que trabalhar, tive que estudar, fazer uma faculdade, tive que... Não, mas eu gosto de me divertir. Eu também gostava, mas para poder trabalhar, estudar, fazer tudo mais, eu tive que abrir mão, eu tive que fazer opções. Então o indivíduo vai percebendo que tudo é uma questão de causa e efeito. Você tem o direito de querer e de fazer ou não fazer por isso. Agora, o que você não pode é alegar que o que você obteve foi consequência de decisões dos outros. Não foi consequência de decisões suas. É que você está vendo hoje o fruto do seu passado. E tem que entender que hoje tu tem que já prever o seu futuro. É uma questão apenas de avaliação, de escolhas. E a humanidade hoje está nesse momento. Ela tem que optar. Se ela quer, já compreende, já deseja, já é capaz de entender esse mundo de ventura, de possibilidades de paz, de equilíbrio, de igualdade, porque nós temos condições de viver um mundo onde as pessoas sejam mais felizes ou pelo menos menos sofridas, não na felicidade no sentido talvez existencial, mas não a felicidade no sentido de uma segurança. Nós temos condições disso, nós já temos conhecimento até para restaurar o planeta. Nós já podemos, se quisermos, mesmo os danos que foram feitos à ecologia, talvez em 30, 40 anos a gente consegue quase que reverter isso. Conhecimento, tecnologia, aprendizado, tudo a gente já tem. O que está impedindo? O que está impedindo é a decisão. Por quê? Porque eu quero que o governo americano tome a decisão, eu quero que o governo europeu tome a decisão, eu quero que o governo brasileiro tome a decisão, mas eu não tomo a minha decisão. Eu não tomo a minha decisão, eu não tomo a iniciativa, eu não faço, eu quero que despolua o mundo, mas eu continuo poluindo o mundo sem fazer nenhum esforço para poluir menos ou para reverter isso. Eu quero que haja paz, mas eu quero que haja paz. Alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com a criminalidade, mas o que eu faço? Não, mas eu não tenho poderes para fazer nada para acabar com a criminalidade. Mas, peraí, como é que você fala da criminalidade? Quando você fica sabendo que alguém fez uma coisa, como é que você se refere a isso? Ou seja, você alimenta o ódio, alimenta o rancor, o desejo de vingança que a gente chama de justiça em relação aos criminosos, ou você olha tudo isso e diz, nós estamos precisando fazer um trabalho
de base melhor, nós precisamos. Ou seja, quando você descobre que você não é a solução individual para tudo, mas você é a solução individual para a dimensão que está no seu entorno, você pode contribuir, isso começa a mudar. E aí, só para não avançar muito mais, quando você falou de guerras, inclusive a guerra íntima, quando Jesus fala perdoa para ser perdoado, ele está dizendo perdoa o outro para ser capaz de perdoar a si próprio. Porque, na verdade, nós também vivemos uma guerra íntima nos nossos conflitos interiores, nas dificuldades de nos aceitar, de nos entender e de nos tolerar e trabalharmos, que faz com que nós desenvolvamos um monte de comportamentos neuróticos, entendeu? Às vezes você vê uma pessoa entregue ao vício e acha que ele é apenas uma pessoa, digamos, sem vergonha. Ele, às vezes, é uma pessoa que não está conseguindo lidar com os seus conflitos e busca, muitas vezes, nesse caminho, a sua válvula de escape. Isso faz com que ele seja menos responsável? Não. Mas isso ajuda a entender a dinâmica dele, e se ele conseguir compreender que o que ele está fazendo é apenas uma fuga da realidade, e ele se dispuser realmente a enfrentar o seu real dilema, talvez ele escape desse problema. Então, a nossa maneira de lidar com esses conflitos íntimos, próximos, sociais, nacionais, a polarização da ideologia na política, ou seja, tem um ditado que eu gosto muito de falar, um ditado assim, muito brega, farinha pouca, meu pirão primeiro. Todas as vezes que uma situação acontece, a gente quer resolver. Vamos sentar para resolver nos meus termos. Nosso jeito. Aí não funciona, né? É complicado. Vamos aproveitar a Ana Maria, quero agradecer a Ana Maria, nossa companheira de estudos, né? Que nos fez uma pergunta. Boa noite a todos. A conquista da maturidade nos relacionamentos humanos seria a lição maior a ser aprendida por meio de tantos das grandes guerras, quanto dos pequenos conflitos? Deu para entender? A maturidade... Deu. Essa maturidade... Ela vem com o processo de experimentação. É o que os espíritos nos dizem. Infelizmente, boa parte de nós precisa experimentar na própria carne o remédio amargo dos prejuízos que causa aos outros. Quando eu digo própria carne, quer dizer na própria dimensão individual, que pode ser uma coisa apenas psicológica, para entender que o que é bom para si deve ser bom para os outros. E o que não é bom para si não deve ser bom para os outros. Ou seja, se eu não quero para mim, não devo querer para o outro. Se eu acho bom para mim, então é interessante que eu imagine que isso deve ser legal para os outros. Não para forçar os outros aquilo que eu quero para mim, mas pelo menos para compreender que o que eu busco, eu devo buscar dentro dessa visão maior, entendendo aquilo que eu disse. O egoísmo diz que quanto mais eu tenho para mim, melhor, né? A solidariedade diz, quanto mais você tem para você, mais você está tirando de você no futuro, porque na hora que você estimula o outro a fazer isso, quando todo mundo guarda para si, falta para todo mundo. Na verdade, o grande processo é, quanto mais nós damos, mais nós aumentamos a possibilidade. É o tal do dando que se recebe, ou seja, quando você dá, você recebe de você mesmo. Quando você dá mais, você estimula que se dê mais. Então, quando todos nós nos dispusemos a construir juntos, eu não consigo nem imaginar o quanto de ventura essa vida não vai ter. O grande problema é que a gente tem uma percepção de escassez, e dentro da ideia de escassez temos a ideia de que eu preciso garantir o meu naco. Seja o meu naco de poder, o meu naco de calma, de segurança, de recursos, e eu acabo tendo que me proteger para que não haja perigo de levarem o meu naco. E quando eu faço isso, eu tenho que me afastar. E quando eu me afasto, eu crio para mim um isolamento que faz eu me sentir momentaneamente seguro. Mas, na verdade, essa é uma miopia. Porque é como um indivíduo que se segura, se garante, se tranca dentro da sua cela para ficar seguro. Mas dentro da sua cela, ele também vai ficar à mercê de outras condições que só quem vive fora da cela poderá vivenciar. Então, uma maturidade, mas ela vem com o tempo. E a gente precisa, no processo de maturidade, respeitar
a maneira de ver do outro, que talvez não seja tão madura quanto a nossa, entendendo que nós, apesar de nos acharmos maduros, também somos bem menos maduros do que outros que estão à nossa frente. A Maria Oliveira, nossa também gratidão aí, a Maria, ela fala: penso que muitas vezes dividir é somar. Pode ser isso? O que você acha? Que dividir é somar? Na verdade, quando você fala dividir, você está falando no sentido de repartir, talvez, né? Ou seja, seria somar no sentido de multiplicar, né? Eu penso assim, né? Quando Jesus multiplicou o pão, dizem, né, alguns interpretam que ele, na verdade, partiu o pão, partilhou o pão, dividiu o pão, né? E por isso multiplicou. É que, na verdade, essa ideia do dividir, né, que, na verdade, é o compartilhar, né? É o compartilhar, isso está dentro de uma ideia de você doar. E como diz Emmanuel, a doação em si é importante, mas o que realmente interessa é o doar-se. É o quanto você oferece de si. Então, se eu dividir um pão em 2, serão 2 metades de um pão. Se eu dividir um pão em 4, serão 4 quartos de um pão. Mas se eu fizer esse processo num esforço de compartilhar, levando ao outro a ideia de que estamos juntos e de que juntos podemos superar, isso sim, isso soma e multiplica. Porque, como diz o ditado também, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco, porque está numa percepção do indivíduo. Então, essa noção de escassez vem muito dessa ideia de que vai faltar. E quando você acredita que vai faltar, você retém. E quando você retém, você acaba criando a escassez de fato. É você quem cria a escassez, porque achando que ela vai existir, você impede o fluxo, o progresso, a produtividade, né? Meu amigo, eu sei que você tem um compromisso, a gente não quer te prender aqui, né? Eu gostaria de ficar mais, mas eu tenho uma live agora. Eu vou pedir para você depois fazer a prece de encerramento, como todo convidado faz, mas antes a gente vai ouvir mais uma vez a Usina de Amigos. Vamos ouvir, depois o meu querido amigo Hércules vai fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom. Entre as mulheres, sua missão compreende.
Muito bem. Hércules, eu sei que você tem um compromisso, tem outra live, né? A gente Agora. tem uma agenda cheia, né? Então nós vamos te liberar agora, tá bom? Só vou te pedir para você fazer a prece de encerramento. Tá? Fique à vontade. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso amigo maior. Mestre amado Jesus, Senhor de nossas vidas e de nossos rumos, que nos conhece a cada um de nós, desde longas eras e que nos conduz. Aqui estamos em Tua presença, rogando o Teu amparo e o Teu auxílio, Senhor, para iluminar a nossa mente, serenar o nosso coração e fortalecer a nossa vontade. Que cada um dos que nesse instante estão conosco possam, visitados pelo Teu coração amantíssimo, receber as Tuas bênçãos, recebendo os recursos de que necessitamos cada um de nós para superarmos nossas lutas e sairmos dessa existência melhores do que quando aqui chegamos. Graças te damos, fica conosco hoje e sempre. Um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado. Qualquer hora a gente volta por aqui. Foi um prazer estar convosco. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Fica com Deus. Muito obrigado, fique com Deus e até Setembro Branco, uma jornada espírita em busca da paz. Realização Lar Espiritual e Assistencial Seara de José. Coordenação Newton Júnior. Acesse e se inscrevam em nossas redes sociais e acompanhe o evento.